líder, que é diferente de chefe, líder que é líder, precisa conversar, precisa ter uma agenda de forma que a equipe se sinta, inclusive com segurança psicológica, para falar de si. Ela foi executiva por 20 anos, até que decidiu fundar a sua própria empresa, a Iluminar, Desenvolvimento Humano e Organizacional. E depois tomou uma outra decisão, de impactar na vida de outras pessoas, participando de conselhos estratégicos. Eu tenho o prazer de receber hoje, aqui na Identidade de Sucesso, Ilana Miller. Ilana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma excelente oportunidade para a gente conversar sobre desenvolvimento de pessoas e educação, né? Com certeza, e um pouco também sobre a sua vida e a sua trajetória, Ilana. Ilana, para a gente começar, Ilana por Ilana, como é que você enxerga a sua trajetória? Então, a minha grande missão, descobri isso há muitos anos atrás, e talvez inspirada mesmo pela minha mãe. Eu diria que profissionalmente, a minha decisão começou lá atrás, meu grande propósito de carreira, porque eu escolhi focar em educação. Na época, quando decidi fazer o vestibular, comecei por educação especial, que é um curso voltado para pessoas com deficiência, e cheguei a trabalhar em algumas escolas, até que na mesma faculdade, na mesma universidade, eu tive a oportunidade de estagiar em empresas e gostei desse ambiente corporativo. Daí fiquei durante 20 anos, até chegar a cargos como executiva na área de gestão de pessoas, e há quase 15 anos, né, totalizando aí quase 35 de carreira, há quase 15 que abri a minha própria empresa. Eu sempre tive, assim, como muita fortaleza na minha família, o empreendedorismo. Fui muito treinada também pelo meu pai. Então, da minha mãe veio o viés educação e do meu pai o viés comercial. Família, para mim, é o grande valor, né? Então, eu diria assim, não sei desconectar a vida pessoal e profissional, porque eu carrego comigo tudo que eu aprendi e tudo que eu aprendo hoje com minhas filhas. Tenho uma filha de 22, uma de 25, e acho que nesse contexto é que a gente é mais feliz, né? E nesse propósito de carreira, sempre a escolha potencializar, enxergar uma pessoa e uau, o que ela tem de pontos fortes, o que de repente ela nem descobriu que ela é tão boa e que a gente pode ajudar a enxergar e ela voar. Então, assim, acho que a gente está aqui para evoluir. E a gente está aqui para aprender com o outro. E essa luz, às vezes, vem de quê? Por que iluminar? Essa luz, às vezes, vem de excelentes, né? Pessoas que estão ao seu redor, sendo profissionais que trabalham com você ou não, que podem iluminar o teu caminho e fazer com que você se fortaleça ainda mais. Que legal, parabéns. E muito do ponto que você colocou aí tem a ver com o autoconhecimento. Quando a pessoa ela tem a habilidade de enxergar os pontos fortes, ela vai trabalhar melhor esses pontos fortes e vai potencializar. E os pontos fracos, ela vai chegar num nível que seja um nível aceitável, talvez, para ela, mas ela vai ter a oportunidade de trabalhar também. Então, super bacana. O nome e o conceito que vem por trás disso. O conceito iluminar Ilana significa árvore, tá? Significado de Ilana. Então, quando eu pensei em estruturar a empresa, de que maneira que a gente pode, né? Fortalecer, trazer mais insumos para a tua árvore de carreira, de verdade ser algo que te realize, porque como pessoa, né? A gente não pode aqui, eu vou escolher tal carreira, mas não pode ter distância do que você é e das tuas crenças. Então, o profissional ele está muito junto com os meus valores e com o que eu acredito que eu possa fazer de diferente para o mundo. E tomar uma decisão, depois de 20 anos de carreira como executiva, tomar a decisão de seguir o próprio caminho, não é uma decisão fácil. Como é que foi esse processo na sua vida? É interessante. Através de estímulos, né, o meu pai adoraria que eu tivesse seguido, ele tinha indústria e comércio, mas trabalhava com produtos que eu não tinha vocação. Então, aproveitei o quê? Aprendi bastante essa área comercial, tive a oportunidade de aprender muito com ele. E ele sempre me incentivou a abrir cedo a empresa, mas eu não me sentia segura, eu queria realmente, puxa, eu tenho que viver, não posso sair de uma faculdade e abrir uma empresa. Eu me exigia muito vivenciar esse ambiente corporativo para aprender e depois
E aí sim ajudar ainda mais as pessoas. E a Iluminar nasceu de um processo demissional. Ah, que coisa boa, né? Então, por isso que eu digo, processo demissional, é um voo para a lua, né? Não existe um pontapé na sua carreira, e sim um voo, porque é um momento que você, pensa o que de fato você tem vontade de fazer. Eu tinha muito receio, você falou certo. Puxa, vida de executivo, como que pedir demissão e abrir a empresa? E aí você começa a pensar em tantos, né, prós e contras, e às vezes mais nos contras, porque ali você está numa situação de zona de conforto que te impede. Nessa linha do tempo, eu tinha decidido, né, aos 31 tive a minha primeira filha, aos 34 a segunda, e nesse mesmo momento ainda fiz 2 pós-graduações, que eu fiz 2 faculdades, 2 pós, mestrado e doutorado. Então, pouco apaixonada por estudos, né? Então, ao mesmo tempo, você ter filhos e fazer 2 pós e abrir negócio, não era o momento. Por que sair da empresa? Liderança, falta de relação, quer dizer, tínhamos um relacionamento, mas o relacionamento já não era mais um relacionamento de confiança, não trabalhava com uma pessoa que eu admirava, e chegou um momento que, puxa, é como divórcio, a gente, né, separação. Nessa separação, eu era liderada por uma executiva que eu volto a falar, eu não tinha admiração, eu tenho ainda muita relação e admiração com a vice-presidente da empresa, com a chefe dela, mas que aquilo ali já era, a sensação é estar pequeno para a gente, né? A gente pode brilhar em outros lugares. E quando aconteceu o processo de cisão, eu comecei a me testar em projetos. Eu digo que assim, sair de uma empresa e decidir abrir um CNPJ, acho uma atitude muito radical para quem nunca empreendeu. Então é uma das dicas que eu dou. Se você pensa em abrir um negócio, converse com pessoas da sua área, né, do seu interesse. Quero abrir em consultoria, então vai entrevistar consultores, vai ver como é a vida da consultoria. E aí sim, você começa a se testar, trabalha com esses projetos como consultora e depois vê, ok, é isso que eu quero. Então eu parei de participar de processo seletivo, tinham me convidado para assumir outras cadeiras de executiva e me encantei com essa área de projetos. Quando eu vi, eu já estava com vários projetos em mãos, com equipe, e meu marido me incentivou muito. Tá demorando o quê? A alugar uma sala e você começa, né? Não é fácil, não é simples, mas tendo incentivo e a família te apoiando, sim. Então, nesse primeiro ano, assim que eu saí do mundo corporativo, eu me testei em várias posições. Eu adoro dar aula e, desde então, tinha acabado o mestrado e comecei a dar aula em pós-graduação e segui em frente. Além disso, como consultora, mas eu percebi que eu também gosto de liderar equipes. Daí, hoje, eu tenho uma equipe de 32 consultores. Ao longo desses quase 15 anos, a gente atua com muita força em diversos projetos de desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento é só treinamento? Não. É como você falou, é avaliação de pessoas, é autoconhecimento, ajudar as pessoas a se conhecerem ainda mais, ajudar os líderes a conhecerem suas equipes, potencializar as equipes de quê? Uma equipe pode estar precisando de fortalecer a comunicação, a outra trabalha em equipe mesmo, a outra está precisando de negociação colaborativa. São vários temas que a gente trabalha com força nesses últimos 4 anos, diversidade, equidade e inclusão. Em especial, né, quando a gente se dedica à pauta de diversidade, equidade e inclusão, eu me dedico à liderança feminina e eu tenho outros consultores na equipe que são especialistas em LGBT+, pessoas com deficiência, etarismo, enfim. É uma pauta, né, a gente tem que abraçar uma diversidade de temas. Então, quando você mencionou conselhos, ao longo desses anos também me interessou em fazer o curso, a formação de conselheiros, assim como o doutorado em educação, porque a gente aprofunda ainda mais no que a gente trabalha, né? Sim. E falando um pouquinho de mercado, os RHs, eles têm a consciência de que eles necessitam fazer trazer um terceiro, um agente externo para solucionar as questões internas? Sim, eu quando fui, né, gestora de pessoas dentro de empresas, a gente também contratava. Por quê? Se eu estou dentro de uma organização e eu sou uma executiva,
eu contrato alguém que tenha, vai oxigenar, que vai trazer algum conteúdo diferente do meu dia a dia. Então nós somos pares. Por que que eu, que sou RH, vou ensinar a você alguma competência? A gente traz consultores de fora, monta as turmas e por aí vai. Mesma coisa para a gestão da carreira. Então eu sou gestora de RH, eu vou definir a remuneração numa empresa? Não. Eu preciso contratar consultores que vão trazer pesquisas de mercado, que vão trazer insumos. É normalíssimo, isso há anos, a contratação de consultoria. O que eu fazia dentro, a gente faz agora fora. Os RHs são muito parceiros e eles valorizam demais. A gente acaba que, acho que de parceria de trabalho vira amizade, porque o carinho é gigante. Legal. São empresas que a gente está aí, a gente atende hoje, quando eu parei para somar outro dia, são 222 empresas ao longo desses quase 15 anos. E os trabalhos, eles são, a gente vai fluindo, né? Não só recorrentes, mas assim, eles têm uma continuidade forte. Você começa uma determinada competência que você vai trabalhar e quando você vê, você tem uma trilha gigante aí pela frente. Eu entendo o que você falou, existe ainda assim empresa míope e de achar que o santo de casa faz milagre sozinho. Penso que a gente está cada vez mais percebendo o quanto é importante o coletivo. Se você não se conectar com outras pessoas e não ser humilde para pedir ajuda, aí eu acho que essa solidão, inclusive a solidão do poder, ela pode te levar para um caminho que não é frutífero e sólido em relação ao negócio. Você falou de diversidade e essa é uma pauta que as empresas tiveram que se adequar nos últimos tempos. Não só por uma questão de abraçar a diversidade, mas muito porque o externo cobrou isso das empresas. Perfeito. Então, empresas diversas normalmente têm resultados melhores, e isso aí diante de pesquisas. Empresas diversas têm mais simpatia por parte de colaboradores, de consumidores. Como é que foi esse movimento? O que eu fico muito orgulhosa de poder participar desse movimento, porque quando eu escolhi educação especial, aí a gente volta ao tempo, e trabalhar em algumas escolas que eram só focadas, por exemplo, em pessoas com síndrome de Down, o olhar da sociedade era outro. E o olhar dos pais daquelas crianças também era completamente diferente. Era um esconderijo. Alguns não apareciam nem na reunião, né? Então foi diria que assim, uma lição de vida para mim, eu tinha 20, 21 anos, gigante, e de tudo que eu não queria que a sociedade, de assistir de um comportamento, tanto de família quanto de sociedade. E aí você salta e tem que ter paciência, né? Porque são anos para essa fila andar, como se diz. E ainda estamos vivendo um momento que eu vou te dizer, eu estaria mentindo se eu disser, puxa, nós alcançamos nossas metas, tanto em relação a pessoas com deficiência, quanto em relação a qualquer pauta. Não alcançamos ainda estamos vivendo um país que precisa de legislação para as empresas, sim, contratarem mais pessoas com deficiência, para as empresas contratarem mais mulheres inclusive em equidade que eu estou falando de remuneração, porque muitas trabalham ocupando a mesma posição que homens e ainda ganham 30%, 40% a menos. E tem uma série aí vem o poder, né, público, exigir uma série diria que nem recomendações, né? Umas pautas, inclusive de punições, para que as empresas cumpram e aí sim a gente melhore a diversidade, equidade e inclusão. Infelizmente, porque a sociedade ainda não acordou para esse tema. É um processo, estamos no gerúndio, acordando, nos movimentando. Não é à toa que 5%, mal chega a 5%, mundialmente, as cadeiras de mulheres em conselho. Sim. Conselho, governança corporativa. Quando a gente fala de diretoria, ainda o percentual é pequeno, média gerência que a gente consegue ver um pouquinho mais. E não significa que elas tenham a mesma remuneração se o cargo fosse ocupado por homem. E aí temos outras pautas, LGBT+, ainda encontramos indústrias que têm muito preconceito, que também não tem acolhimento para LGBT+. E aí a gente precisa atuar, e com força. E com força na alta gestão, porque se a alta gestão não quer, esse cenário não muda, não adianta só o RH querer. Eu sinto sim que há 3, 4 anos a gente vê um movimento mais forte.
Uhum. Tá. É porque isso também vem muito da cultura organizacional da empresa. Então... trabalhar a cultura organizacional, aí assim, a função, né, um dos grandes objetivos da área de gestão de pessoas é levar esses insumos. Depende, sim, da cultura, mas volto a dizer, depende da mentalidade, inclusive, dos conselhos. Porque se um conselheiro não exige isso de um presidente, o presidente também não vai. Em alguns momentos, vem de uma exigência, vem de um índice. Ah, minha empresa está para estar na B3, preciso de tal e tal de índice de diversidade. Acontece. E, ok, por enquanto nós estamos vivenciando isso, mas estamos tendo um olhar diferente. E é o que você falou que é muito importante. Equipes, as pessoas, né? O diferente é complementar. Então, colocar todos igual. Por isso que cada vez mais as empresas querem conhecer profundamente o profissional. Para quê? Para criar um movimento mais diverso. Porque a criatividade e a inovação sobe, é mais alta. Né? E quando você tem times diversos. Muito melhor. Sim, sim, né? sim. Então, a gente tem aí nessa diversidade e uma complementariedade muito grande que todos nós, sociedade, é obrigação, né? Não tem como fugir. Mas a gente entende, a gente precisa também ser maduro para perceber que existe um tempo para as coisas acontecerem. Quando a gente fala ainda sobre diversidade, ao que uma liderança precisa se abrir para que ainda não despertou, mesmo com o incentivo de mercado, mesmo com o incentivo de consumidores, enfim, o que falta nessa organização? Tem uma outra questão que eu aprendi muito, inclusive trabalhando com líderes, como um líder tem dificuldade de entrar em contato com as fragilidades dele próprio, ou dela, né? Sendo líder mulher. Todos nós temos pontos fortes e pontos que a gente precisa aprimorar. Quando a gente tem pessoas com deficiência, por exemplo, numa área, a gente está ali com contato direto com a gente mesmo, né? E isso, entrevistando líderes, alguns têm muita dificuldade de se abrir, e o quanto mexe com eles vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável eu sou, parece que, uau, eu estou mostrando aqui que eu sou fraco em alguma coisa. Não, todos nós temos algo a aprender com o outro. E eu percebo que liderança, além de empatia, a gente precisa aceitar, se exigir menos e aceitar nossas fragilidades para a gente poder interagir ainda mais com a pauta diversidade e inclusão. E aí, nesse ponto, extrapola até a pauta diversidade. Aí ela vai para toda a esfera de liderança. Mas eu falei em especial diversidade porque alguns trazem em si ou um machismo estrutural, ou um racismo, enfim, eles trazem já quesitos acrescidos aos pontos alguns pontos de fragilidade de liderança. Falta de relacionamento, né? Dificuldade mesmo de se relacionar, ou a pessoa introspectiva demais e não quer, de fato, interagir com a equipe, então só interage curto e grosso, fala sobre processo e não sobre pessoas. E líder que é diferente de chefe, líder que é líder, precisa conversar, precisa ter uma agenda de forma que a equipe se sinta, inclusive com segurança psicológica, para falar de si. Né? A gente vê esse processo, ele vem sendo amadurecido, ele vem sendo trabalhado. E isso fora do escopo diversidade, isso também fora do escopo de lideranças abaixo desse líder. É um escopo que pega uma hierarquia, toda uma cadeia hierárquica, certo? Permeia todo mundo, e eu fico muito feliz em ver no mercado de trabalho como as pessoas estão mais interessadas, inclusive estudando, assistindo palestras, conversando sobre o tema. Antes era um tabu. Imagina se, quando eu comecei a minha carreira, eu falaria sobre segurança psicológica, sobre saúde mental. Que bom que as empresas, inclusive, estão promovendo oficinas e trabalhando saúde mental e trabalhando emoções. Né? É verdade. E também virou legislação. Né? No final do ano passado, no início do ano passado, na verdade, entrou em vigor a lei. Em função de tanto esgotamento. Exato. Né? Muito esgotamento. E aí isso muda também muito o jogo. Porque num primeiro momento são empresas que se atentam para uma questão de produtividade. A gente vê realidades aí e até o esgotamento de alguém. E como é que a liderança não enxerga que
essa pessoa, se ela trabalhar 2 horas a menos, ela vai ter uma qualidade de vida melhor e automaticamente ela vai produzir, porque a produtividade ela está muito ligada à criatividade, né, à qualidade de vida. Então, algumas empresas se atentaram para isso e começaram um movimento, outras empresas foram à base de legislação. Como é que é isso hoje? É o que a gente estava falando, legislação, 2. não só em relação a esse tema, mas a todas as pautas de diversidade e após, um outro quesito que entrou com força, né, após a crise que nós tivemos de saneamento, que é o trabalho em casa. Então, aquele comando-controle, e a coisa hoje é mais normal do mundo é um candidato chegar e dizer, aqui é 3 e 2, até, né, 3 dias presencial e 2 em casa. Então, assim, o que nós aprendemos com isso? Acreditar mais no outro. Sim, ela pode trabalhar em casa e ela vai me entregar resultado. Tem algum ponto que é unânime em todas as organizações que precisa ser trabalhado? Eu diria que eu separaria um pouco, né? A gente atende empresas nacionais, multinacionais e familiares. Elas têm características, as familiares têm características muito próprias. Então você imagina, de uma geração para outra, né, que vai passando o bastão, que vai formando novos sucessores, e você em alguns momentos sente um acolhimento até gigante, diferente de outras organizações. Em comum, todas têm pessoas, emoções positivas e negativas, pronto, né? Agora, existem culturas diferentes. A cultura de uma empresa familiar é diferente de uma cultura de uma multinacional e, por favor, não queira levar uma cultura para outra. Queira entender, acho que o grande charme do negócio está aí. Você mergulha naquela organização, você entende, né, seja a cabecinha de um dono de uma empresa familiar ou o presidente de uma empresa multinacional, você precisa entender que são diretrizes e pilares completamente diferentes. Então, em comum, pessoas, dores e delícias de trabalhar com pessoas e líderes que precisam se aprimorar. Respeite a cultura de cada uma delas. Empresas que são, por exemplo, empresas públicas. Fazemos trabalho também para empresas do governo. São culturas completamente diferentes de multinacional e de familiares. Mas tem ali o quê? Pessoas que precisam de desenvolvimento, de aprimoramento e capacitação. Então, em comum, elas têm as necessidades das pessoas. O que é importante é credibilidade. Se quem está, né, à frente do negócio, independente do segmento da empresa, transmitir, né, a confiança, esse olho no olho dos próprios liderados, aí é um clima super gostoso de se trabalhar, né? Agora, falando de conselhos, chegou um determinado momento da sua vida que você resolveu transbordar e fazer parte de conselhos. Então, hoje você faz parte do conselho da Firjan em responsabilidade social e no segmento de mulheres também. Como é essa atuação? E conta um pouco dos resultados que vocês têm. O Conselho de Mulheres é incrível porque a gente atua com mulheres que... A gente tem mulheres em vulnerabilidade social, a gente tem mulheres que são refugiadas, a gente tem mulheres que precisam se capacitar para posições que antes eram só relacionadas a homens que atuavam, né, na indústria. Então, temos várias atuações e a gente vai o quê? A Firjan tem as suas escolas técnicas maravilhosas. No caso do Conselho atuar com refugiadas. Refugiada chega aqui e aí, desde a documentação até vou morar onde, né? E como que eu posso trabalhar, como que eu posso produzir? Já realizamos cursos e empregamos essas mulheres. A gente faz a diferença, quando você percebe que você fez uma diferença numa turma de 30 pessoas e de repente você já multiplicou e vai indo, enfim. Cursos de soldadoras, cursos de mecânica. Criamos algo que talvez só estava voltado para o gênero masculino. Entre nós também temos hoje agora o selo de empresas as que mais investem em mulheres, né, as que mais investem na equidade de gênero. A gente também premia com selo, isso junto com o poder público e privado em conjunto. Então são projetos que a gente vai lançando e vai capitaneando para justamente potencializar mulheres na liderança. Tem mulheres que têm interesse em empreender. Então, tem cursos para mulheres empreenderem, tem aulas gratuitas que elas podem, eu mesma posso, né, voluntariamente conversar com mulheres que têm esse foco. Então, é um conselho forte, onde cada uma de nós, especialista em suas áreas, e aí uma
diversidade de currículos ali, pessoas que representam empresas que são associadas da Firjan, especialistas como eu, e a gente se junta com um determinado objetivo. O Conselho de Responsabilidade Social também é outro que abraça todas as pautas de diversidade, equidade e inclusão. A gente ajuda, por exemplo, contribui com pautas ligadas à ONU Mulheres. Então, trabalha-se muito e de uma forma voluntária, e a gente vê o resultado a curtíssimo prazo. Que legal, e numa cadeia. E muito bacana que vocês conseguem, com esse trabalho, principalmente de capacitação, tirar mulheres que às vezes não tinham nem liberdade financeira. Estavam presas às vezes, deve ter isso, né? Mulheres que estavam presas a casamentos que... Então, você tocou aí, feminicídio. A gente tem aqui um trabalho muito forte, né? Também aí junto com o poder público, porque a gente está com uma taxa, com um índice altíssimo. Precisamos fortalecê-las para elas retomarem as suas vidas. Algumas, de fato, paralisaram. E têm filhos e precisam cuidar, né? Elas têm que se cuidar e cuidar dos filhos e conseguir uma oportunidade de emprego. A gente trabalha também nessa cadeia completa. E ver resultados, e aí são índices, números. Essa semana, muito orgulho, nós fomos na inauguração da FEVEST, a feira de Friburgo, que emprega 80%, a cadeia lá, né, de moda íntima, é 80% de empreendedoras e líderes do gênero feminino. E é a maior feira da América Latina de moda íntima, no nosso estado. Então é incrível ver como a gente participa, de que forma, dando mais incentivo ainda e que mais mulheres venham para liderar negócios. Sim. Ilana, partindo de uma trajetória de executiva, que virou empreendedora, que transbordou para a vida de outros, quais são as características pessoais que você acha que nortearam essa sua trajetória? Olha, muita persistência. Isso eu estou te repetindo o que eu escuto, né? Quando a gente ouve feedback é bom, porque às vezes, será que eu tenho muita energia, um excesso de energia incrível, então não tenho limite, porque essa quantidade de cursos que eu decidi, né, estudar e me dedicar a própria cadeia, chegar até o doutorado e equilibrar com família, já é um desafio. Então eu diria que para a gente empreender, a gente precisa acreditar muito na gente, autoconfiança é fundamental, mas precisamos contar muito com o outro. E nesse caso, em primeiro lugar, meu marido e minhas filhas, pelo gigante apoio, incentivo e aquele tamo junto que é na prática tamo junto mesmo, né? E persistência sim, resiliência, porque empreender, ser empreendedor é ser resiliente. A gente nem sempre vai ouvir um sim, nem sempre as portas... não tem porta fechada, tá? Eu digo que não tem... Eu diria que naquele momento aquela porta ali não era para você entrar, você vai entrar em outra. Ok. E quando você vê anos depois aquela porta que você não entrou, eles te convidam para você entrar, eles vão abrir. Então, gente, acreditem em vocês e estudem. Você, independente, se você escolher o produto ou serviço, você precisa prestar um serviço ou um produto de qualidade e que o outro, sim, ele vai comprar, vai sentar na mesa com você para conversar sobre o teu produto ou serviço, se ele confia no que você está trazendo, se você tem consistência. Então, é uma mistura de garra, energia e muita consistência quando você está ali produzindo algo, né? Sim. Sucesso é um conceito muito subjetivo, cada um tem a sua ideia de sucesso. Qual é a ideia de sucesso da Ilana? Eu sempre relacionei sucesso à felicidade, né? Então, eu me considero, sim, uma pessoa muito feliz, otimista por natureza. E felicidade para mim é fazer o que eu quero e o que eu gosto, tendo autonomia. E quando eu digo há quase 15 anos, eu sou muito mais feliz e realizada profissionalmente, em especial por essa última palavra que eu falei, autonomia. Meu pai sempre falava, você vai ser muito feliz quando você for dona do seu próprio nariz. Eu não esqueço essa frase. E é isso, tá? Eu pude provar na prática e me dedicar aí, né, para que a empresa seja sustentável e a equipe seja uma equipe realmente diferenciada, porque não se faz verão sozinha, a gente tem que fazer em grupo, em time. Essa conexão é que vai te levar a novos desafios e vai sempre, sempre ensinar muito para você. É verdade. E esse é um papel do líder, certo?
Obrigada, Ilana. Obrigada, que prazer te obrigada receber a você. aqui.